pessoal, sejam bem-vindos a mais um Campo e Prosa. Eu gosto de frisar na abertura dessa prosa boa, que aqui a gente recebe pessoas ligadas direta ou indiretamente ao agronegócio, esse grande universo que nos move. E a nossa convidada de hoje é realmente uma pessoa que faz parte desse universo, é uma pessoa que tem uma experiência muito forte no setor que a gente vai falar, um setor muito importante, um setor socioeconômico muito importante, que vem passando por uma crise, mas a gente sabe que as crises servem para fortalecer as pessoas, e a pessoa que está aqui comigo é um exemplo disso, né? Ela foi forjada no aço puro, e esse aço é de excelente qualidade. Eu estou falando de Kelly Cerqueira. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Cláudio, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado por comparecer aqui, por estar junto com a gente aqui no Campo e Prosa, contando a sua experiência, contando a sua luta nesse setor. Eu falo que a iveicultura, que é esse setor que você atua, ele tem uma importância socioeconômica muito grande, porque Sim. ele não movimenta apenas o produto, ele movimenta pessoas, ele transforma a vida de pessoas, né? Com certeza, Cláudia. A gente está aí nesse período de crise, se reinventando, né? Para fazer o negócio tocar para frente. A gente, na cadeia de equipamentos e insumos, sente bastante também, assim como o produtor e a cadeia como um todo, mas estamos seguindo firme. Tá, e como é que você entrou nesse setor? Como é que foi o teu início na iveicultura? Então, Cláudio, eu me separei, né? E aí veio aquele negócio de procurar emprego. Tinha uma agência de emprego com uma vaga de vendedora, que era a minha aptidão, vendas, né? E eu topei, passei num processo seletivo bem grande, né? E era uma empresa de produtos para seringueira. Até então, Você não tinha nenhum envolvimento com o setor antes? O que eu sabia de seringueira era na aula de história. Que era que eu vi, você via aquelas fotinhas, né? Dos sangradores, daquelas árvores sangradas, né? Mas não sabia o que era, né? Fui descobrir a fundo depois que vim trabalhar com isso, que já faz 15 anos. E entrei nessa empresa como vendedora. E vendendo a sua aptidão, e aí você foi descobrindo o que envolvia o setor, né? Sim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, assim, eu entrei lá... só vender para mim, eu sabia que não ia bastar, né? Eu queria conhecer, eu queria saber o que era, eu fui a fundo, eu queria saber como que a árvore ela era explorada, quem trabalhava, né? Só vender para mim não ia adiantar. Então, foi aonde eu fui abrindo o campo, né? Tendo novas ideias, conhecendo o setor como um todo e me apaixonando, né? E conhecendo as pessoas que fazem parte do setor, que é muito importante também, né? Sim, são coisas que a gente nem imagina, né? Eu falo que ele tem uma manivela própria, né? O setor da iveicultura. Tudo gira em torno dele mesmo. Óbvio que nós dependemos de política, de economia e tudo mais, mas é um setor que ele é único, né? Tudo dele é só para ele, é bem específico, né? Bem específico. Agora, essas experiências, né? Já que você começou sem ter nenhum conhecimento do setor, né? Você foi criando experiências e carregando essas experiências ao longo de sua vida, né? Sim. Alguma que te marcou? Olha, nada muito marcante, assim, na área do setor. Sim, teve uma marcante. Foi logo que eu entrei no setor, ele estava em crise. A borracha estava R$1. E foi um susto, né? Então, eu já entrei para trabalhar sem muita expectativa. A gente está precisando de vendedor, tal... Porém, não está vendendo, né? Então... Um banho de água fria para quem está começando, Pois né? E logo em seguida essa crise, que durou uma safra, geralmente elas duram, né? Quase a safra toda. E ela ficou a safra toda R$1. Isso foi 2008, 2009. Então, já foi um grande desafio. Isso ficou marcado para mim. Então, quando eu vejo qualquer outra crise, eu falo, opa, já passei por uma. Então, quem sabe, né? Você criou oportunidades justamente num setor que você não conhecia, num setor que já estava em crise naquela época e que depois passou por mudanças muito importantes. Saiu da crise. Agora, aí, nesse tempo todo, eu acho que a maior crise que a gente passou, que foi uma crise não de setor, mas foi uma crise de saúde que afetou o mundo inteiro. A gente observa que
nós brasileiros, nós tivemos perdas humanas que, infelizmente, essa é a maior perda de todas elas, mas eu acho que, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que o mundo passou, as perdas no Brasil, elas foram, digamos assim, elas foram, vou dizer amenizadas, porque seria até um desrespeito com as vidas humanas, mas eu vejo que países passaram, além das perdas humanas terríveis, passaram por crises econômicas, um desabastecimento terrível em vários setores de produção. O Brasil conseguiu se manter nesse setor e as pessoas acabaram se reinventando. Sim. A gente vê pessoas, né, a gente vê pessoas que se viram sem saber o que fazer e elas acabaram se reinventando. Exatamente. Para mim, a pandemia foi um caos, né, como para todo mundo. Até me acometida a doença também, de forma gravíssima, né? Precisei ser internada com embolia pulmonar, mas ela também foi um divisor de águas na minha vida, em particular, né? Foi o momento em qual eu tomei a decisão de empreender, né? Por incrível que pareça, o mundo em crise, todo mundo se fechando, né? Um momento em que todo mundo não sabia o que fazer, eu resolvi pedir demissão da empresa a qual eu trabalhei 12 anos. Nossa. Mas não foi assim, né? Pedir demissão do dia para a noite. Eu sabia o que eu tinha em mãos, né? Que eram os meus clientes, o conhecimento no setor. Eu investi a minha energia em conhecer, em saber mais, né? Então, eu contratei uma consultoria, né? Empresarial. Foi aonde eles me colocou assim a questão: ou você fica, né? Ou você empreende. Né? E eu fui empreender com a cara e com a coragem, né? No fim de uma safra também, assim, porque a pandemia ela começou em março, quando foi mais ou menos maio, né? De 2020, né? Eu tive essa decisão de sair, né? E foi aí que nasceu a Certex. Ela nasceu no caos da pandemia, né? Para levar para o produtor rural e para o sangrador principalmente. Naquele momento, a minha maior preocupação eram eles, que precisavam trabalhar e como que essas ferramentas iriam chegar no campo, né? Até então não existia nenhum e-commerce, né? Algumas coisas eram travadas através de alguns marketplaces, mas não tinha opções, era um produto só. Então eu comecei empreendendo por aí, criando um e-commerce e trabalhando com todas as marketplaces. Então, trabalhava, pedi demissão, fiquei na minha casa ali quietinha, período de lockdown, investi bastante em entregas que não tinham no setor, né, para poder levar tudo isso para o campo. Então, assim, para mim, isso não podia parar. E o que dependesse de mim, não na ia parte parar. de insumos e equipamentos, não ia parar. Né? Então, nós levamos essa inovação para o campo. Agora, a tua loja virtual, aliás, o e-commerce ele se redescobriu, né? Se reinventou pós-pandemia, até a questão do telemarketing, né? Muitas pessoas que faziam isso na empresa, e essas pessoas foram para home office, né? Mas no campo a gente sabe que não é assim, né? É outra história, é outra dinâmica de venda. A gente lidar com pessoas que às vezes têm acesso à internet, às vezes não, né? Então, assim, não é a mesma coisa da gente estar aqui na cidade, a gente sabe, pelo nosso celular, a gente resolve come, faz compras, né? Tem atendimento médico, hospitalar, mas no campo nem sempre tudo isso chega. Agora, você, né, criou toda essa grande loja, essa grande distribuidora dentro de uma telinha, né? Que é essa tua loja no e-commerce. Como é que foi isso? Você buscou toda uma linha completa, você buscou parceria e criou uma forma de não ser uma loja completa, mas também uma loja rápida, porque naquele momento também estava todo mundo tentando saber como ia fazer, né? Exatamente. Ninguém sabia o que ia funcionar, o que ia dar certo, o que não ia dar certo, né? E como é que você trouxe esse pessoal todo para o mundo virtual? Porque as pessoas não tinham nem... Não. Cláudio, o que nós pensamos, né? Como eu vou levar isso? De que forma? E onde não tem internet, o que fazer? O que acontecia, assim, na seringueira?
Hoje, tanto em loja física e virtual, nós somos os maiores. Não tem grandes investimentos nessa área, como em todas as áreas da seringueira, o que, para mim, é um absurdo. Sendo uma cultura tão rica e tão importante quanto ela é, né, algumas coisas são bem faltantes, né? A gente sabe que defensivo agrícola estamos aí na luta para poder sair produtos específicos para a seringueira, porque não tem, né? Na parte de adubação, a mesma coisa. A gente sabe que a biológica ela vem e ela age assim, com muita funcionalidade no campo, porém, específico para a área, alguma coisa está chegando agora. Então, assim, a gente pensou em ter uma loja com tudo específico, né? Desde da faca, da pedra, o que o produtor antes precisava procurar em várias lojas. Então, tinha uma especializada que vendia caneca, a outra especializada que faz bica, a outra fazia só faca. Então, eu fiz uma parceria, juntei tudo isso, né? E formei a Certex, que é para o produtor, ele não ter, nem o sangrador ter o trabalho de comprar cada coisa em determinado lugar. E nós temos que levar uma coisa em consideração, que é o tempo que ele tem disponível para buscar tudo isso. Ele não tem muito tempo. Primeiro que a jornada dele já é num horário totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui na cidade. A gente tem vendas no site que acontecem por volta das 3 da manhã. 3, 4 horas da manhã. Então, é uma loja 24 horas, né? Com mesmo preço acessível de loja, né? Então, a gente sabe dessa demanda também, né, do horário em que eles estão trabalhando. Então, muitas das vezes, eles lembram do que precisam na hora que estão trabalhando. Assim como a gente, né? Nós vamos no mercado e lembramos lá, às vezes, do que realmente precisamos, né? Então, o e-commerce levou isso para o campo, dele ter a disponibilidade de comprar isso a qualquer momento, a qualquer hora, no meio do seringal ou na casa dele, né? Em qualquer lugar. Agora, a gente observa que, você mesmo disse, né, uma cultura tão importante, tão antiga. Sim, né? Com muita história, por sinal. Com muita história. São aulas da nossa escola, né? A gente aprende isso no primário e muitas das vezes não leva nem em consideração e nem dá a importância do tamanho que isso é, né? Pois é. E hoje em dia, mesmo o Brasil sendo um grande importador ainda, né? Não produzindo o suficiente para atender a demanda interna, né? A gente sabe que a borracha brasileira ela é de muito superior qualidade a que vem por aí, né? Agora, diante dessa crise toda, Kelly, você acha que faltou alguma coisa para melhorar, A gente sabe que tem muitas entidades que trabalharam, né? Teve a mesma Pabor, teve aí algumas entidades, né? O Abrabor, pessoas que trabalharam muito aí. Você acha que faltou alguma coisa? Porque, pelo que a gente vem observando, infelizmente, apesar de todos os alertas que foram dados, né? A gente conversa muito com o Diogo. Sim, nós sabíamos antes, né? E outra, o Diogo, para quem não sabe, gente, Diogo Esperante, ele é o diretor executivo da Pabor. Ele é uma pessoa que tem um profundo conhecimento do setor, não só nacional, mas também do internacional. Ele vem alertando, até de forma bem antecipada, de possíveis problemas. Só que a gente percebe que o governo não consegue fazer a parte dele. Não. Né? Isso Por faz exemplo, tempo, né, a Conab não conhece literalmente o setor. Tipo assim, para criar políticas, né? Não vou dizer não para proteger o setor, mas para andar junto com o setor, né? A gente sabe que o setor não bate na porta do governo toda hora para pedir dinheiro através desses PEPs, nesses programas de preço mínimo, tudo. E o governo não consegue fazer a parte dele. A gente vê setores da economia que tem tanta facilidade junto ao governo, né? De qualquer coisa, né? De apoio para leis, né? De verbas e tudo mais. Eu vejo assim, Cláudio, o produtor rural, nesses 15 anos, o que eu observo de comportamento, o produtor rural não gostaria de maneira alguma de depender politicamente, economicamente do governo. Porque é da natureza deles. Porque é da natureza dele. Por quê? O produtor rural, ele trabalha, né? Ele sempre trabalhou.
todo o esforço, tudo que ele tem, é suor do trabalho dele. E você percebe que ele tem um baita orgulho quando ele consegue ver os frutos, né, daquilo que ele fez. Exatamente, né? O maior prazer é a colheita, né, que a gente costuma falar. Então, para o produtor hoje tá dependente, né, nossa crise, a gente pode falar que ela é praticamente política, né? Nós sabemos aí da taxa de importação, estamos no aguardo do que vai acontecer. Mas o produtor não gostaria de depender. Então, politicamente, o que podemos fazer? Votar? Votamos. Aconteceu o que nós queríamos? Não aconteceu. Né? Então, começa daí. Então, realmente é um setor que começou a ter forças agora, né? Criando-se alguma coisa no Ministério da Agricultura que não existia, né? Mas a nossa vontade era realmente não depender. O que falta, na minha opinião, ainda é realmente a política nos fortalecer de alguma forma. O que nos proteger, espera, pelo menos. Pelo menos uma proteção, né? Essa questão do mercado interno, a gente fala muito da questão do mercado interno, né? Você acha que o governo tardou em nos proteger da matéria-prima importada? Não tenha dúvidas. É assim, o que a gente pensa, né? Eu não estou no setor da borracha, né? Eu estou dentro do setor, porém, insumos, na parte né? de insumos. Mas eu penso assim, Cláudio, nós não somos autossuficientes, não produzimos o suficiente para nos manter, né? E estamos longe, muito longe disso, talvez nunca vamos ser, né? Isso é fato. Por que a nossa borracha não é valorizada por isso? Né? Se a gente tem, vamos consumir toda a parte interna, nós tivemos recentemente, as usinas pararam de coletar borracha, porque não tinham onde distribuir, não iam ter para quem vender. Então, por que a gente não consegue consumir tudo o que a gente tem aqui? São respostas que às vezes você pode assistir, você pode ler, você pode buscar, e você não tem essas informações, porque nós dependemos de política. Então, onde depende da política, a coisa não vai, né? O que depende do produtor está em crise, nós sabemos que tem muitos sangradores indo embora. Eu tenho alguns produtores que vão parar, enquanto não melhorar, não vão voltar, né? Porque agora nós finalizamos a safra, então nosso período de venda de equipamento é agora, né? Assim que finaliza, começa a manutenção do seringal, novas aberturas, equipamentos que precisam ser repostos. Em alguns contatos, nós já sabemos que alguns produtores vão parar. Isso é muito triste, né, para o setor como um todo e para o produtor rural. Mas a gente falando de seringueira como um todo, comparando com uma outra cultura, você tem essa vantagem de não ter o prejuízo com ela. Você para e você volta quando precisa. É algo que a gente quer que aconteça? De jeito nenhum. Mas nunca, porque atrapalha. Um produtor, por exemplo, que me falou isso, são 8 famílias. Então, esse pessoal... Né, que vão embora, é uma mão de obra bem específica, digamos assim, especializada, né? Porque, veja bem, a gente sabe que o maior patrimônio do dono do seringal, do produtor, é a planta, a árvore, né? A casca, né, a gente fala. Exato, a casca. Pega um sangrador lá que não tem habilidade ou não tem, vou nem dizer, falta experiência, e ele acaba com o painel de uma árvore, ele acaba com o seringal. Acaba com o seringal, acaba com a vida útil da árvore, vamos dizer assim, né? Você consegue, hoje existem tratamentos para isso? Existem, mas demanda anos para acontecer uma regeneração. A minha maior preocupação é isso, Kelly, essas pessoas que já têm experiência, têm prática, são especialistas no setor, buscarem outras alternativas e se ficar essa demora do governo em agir, né? Enfim. Bom, essas são as dificuldades, né, que a gente vem encontrando. Agora, é um universo cercado por homens. Você, mulher, como é que é chegar aí, uma lutadora no meio desse... Tem que ter muita garra, viu, Cláudio? Saber separar o joio do trigo, né? Mas eu falo para você, assim, que de uns 5 anos para cá, a coisa deu uma melhorada. Hoje você já encontra mais engenheiras, mais produtoras tomando posse do que é seu e seu lugar. Então, assim, a gente encontra muita dificuldade. A começar por alguns clientes que não gostam de ser atendidos por mulher, né? Então, assim, eu já passei por isso, continuo passando, ainda acontece, mas é tudo uma questão de se impor, né? Nós estamos ali comercialmente para atender,
né? Então, você conseguir separar e mostrar isso para o produtor, você já consegue sobressair sobre essa situação. Mas tem melhorado muito, já foi muito, muito mais difícil. O setor, agora eu posso falar no agro como um todo, porque eu conheço outras mulheres de outras áreas que são empresárias ou produtoras rurais e elas têm a mesma dificuldade. Mas, comparando a alguns anos atrás, a gente está saindo muito bem. Estamos ganhando voz, viu? Eu acho que o produtor devia até ficar feliz porque a mulher é mais observadora, mais detalhista. A gente tem um cuidado com a coisa toda, né? Por exemplo, a minha loja, eu penso em cada detalhe. Desde o café, até o pet food, até a maneira que ele vai ser atendido. Eu comprei cada banco que está no balcão, pensando na maneira que vai sentar, se vai ajustar, se não vai. Então, são coisas e são detalhes que nós, mulheres, fazemos questão de ter. Não que os homens não tenham, tá? Mas a gente sabe que isso a gente faz com muito cuidado. Agora, você saiu de uma loja virtual, entre aspas, né? Que foi a tua loja virtual, mas as pessoas do setor, você tem uma carteira de clientes muito grande, você é muito conhecida no setor. Aí você sai, né, e cria a tua loja física, né? E como é que é receber esse pessoal lá agora? Teve gente que você conhecia só negociando, né, pelo e-commerce e depois foi lá conhecer a loja. Como é que é esse contato? Como é que é receber o pessoal? Mesmo trabalhando antes numa empresa como vendedora, mas eu sempre tive esse cuidado de querer conhecer os meus clientes, de visitar, de sempre ir em campo, sempre saber conhecer. Como é que ele está indo, né? Mesmo conseguir conhecer todos os estados que tem seringueira no Brasil, né? Então, eu sempre tive esse cuidado de querer conhecer de alguma forma, ou um evento, em alguma reunião, né? Em visita à própria fazenda. É muito gostoso você ter esse tete-a-tete, né? Porque eu realmente faço o que eu amo. Né? Eu amo vender, eu amo pessoas e a oportunidade da loja física para mim foi assim, eu continuo com a loja virtual, né? Mas estar com a física, de ter esse tete-a-tete, de olhar no olho, para mim eu vibro por pessoas. Né? Mesmo porque a tua loja virtual te abriu novos mercados, né? Sim, hoje você, por exemplo, você não vai, o cliente de outro país não vem buscar aqui. Não. Como é que é essa história de levar produto daqui, exportar produto que é usado pelos nossos sangradores, pelos nossos seringueiros aqui? Muito Qual bom. foi a primeira venda para o exterior? Qual você lembra? Olha, eu levei um susto, Cláudio, você acredita? Eu ainda estava operando na minha casa, né? Não tinha loja física, achando que ia ser só aquilo, né? Porque me enganaram na parte de empreender. Sobre que, você vai fazer seu próprio horário, você vai trabalhar, né? Isso é Mentira, já aviso aqui, gente, eu brigo muito não com esse pessoal, verdade. Não dá. Até a gente trabalha com home office, não dá. Tem que haver disciplina, tem. Mas não sei, a minha família me cobra nesse sentido, né? Não tá em casa cobra, e tá fica pegando no meu pé, né? não, mas eu fala assim, você é. podia ver isso, né? A minha esposa é professora, a minha filha é universitária, e eles têm o horário certo de fazer as coisas, tudo, e a gente vai levando na embolada, e o Cláudio não tem, né? Não, se deixar eu fico. Mas é exatamente assim, me enganaram nessa parte, hoje eu conto para todo mundo, pode empreender, mas você não vai parar de trabalhar, viu? Mas eu estava, assim, trabalhando em casa, recebi o primeiro contato, não falava bolhufas em espanhol, mas o Google me ajudou, né? Como ajuda Google Tradutor. Como ajuda todo mundo aí, né? E aí a gente desenvolveu o primeiro contato, a primeira venda. Fiquei meio assustada, falei, nossa, mas eu estou trabalhando na minha casa, o que eles vão pensar, né? Falei, não, mas a gente tem uma baita de uma loja virtual e o mundo virtual, ele acontece de uma forma que a gente não controla, né? Diferente ali da loja física, você tá ali o tempo todo, né? Ele vai avante, né? Você investiu nele, ele voa. E aí fizemos a primeira venda, né? Conseguimos despachar. Pra onde foi? Via aérea, foi para Guatemala. Guatemala. Que legal. E aí, logo em seguida, eles já viraram clientes e parceiros, já visitaram a loja aqui no Brasil. Que legal. Nós tivemos a visita de um grupo colombiano e guatemaltecos, né? Lá na loja, que já são clientes. E foi muito legal. Foi uma das coisas, assim, que eu não esperava, porém, depois que aconteceu, nós fizemos um investimento muito grande na área, né, para conseguir atender de forma rápida, econômica, porque
a questão da pandemia, voltando um pouquinho lá atrás, ela inviabilizou fretes. E ainda até hoje, né, a gente ainda está com uma demanda de fretes, assim, com preços bem ruins. Isso faz a gente ter que negociar com o fornecedor para não perder a venda, né? Porque os nossos despachos são aéreos, né? Mas dentro desse mercado todo nós conhecemos aí, estamos nos aprofundando. Agora estou fazendo aula de espanhol. Legal. Né? Então, em breve estaremos lá também. Você vê só que coisa interessante, né? A gente, naquela época da pandemia, houve uma demanda muito grande, principalmente por containers, e os preços foram Sim. lá na estratosfera. E hoje muita coisa ainda precisa melhorar na questão de logística, Sim, na questão de frete, muito. Ainda é o que... É um gargalo para você essa questão ou não? Sim. A gente tenta, na parte de... que são os maiores volumes, que são as canecas, bicas, arames, por transportador é inviável. Nós precisamos trabalhar com parcerias, com empresas que transportam para conseguir encaixar a nossa carga. Isso quando nós não tivemos que... A gente tem que fretar o caminhão e levar, que sai muito mais barato do que contratar uma transportadora. Sério? E a gente tem parcerias, assim, boas, com descontos bons, para conseguir atender esse fluxo, porque nós trabalhamos com o Brasil e América Latina, né? Então, a nossa briga aí, nossa corrida é com o frete mesmo. Porque a gente vê, o frete, ele é barato para quem recebe e caro para quem paga, né? A gente observa isso, né? É mais ou menos uma reclamação que a gente observa. É uma negociação que se estende durante a venda, às vezes trava por conta do frete. Ela vai desenvolvendo super bem, né? Hoje nós conseguimos trabalhar com valores bem abaixo, né? Você pega hoje, nós estamos em crise no setor. Se você pegar o preço de uma caneca hoje, comparado ao ano passado na mesma época, abaixou cerca de 40%. Para conseguir atender a demanda, ajudar o produtor. Então, a parte de fornecedores, todo mundo se uniu, foram buscar matéria-prima fora, né? Na questão das facas, foram buscar matéria-prima fora, desenvolveram cortes a laser, tudo para viabilizar e baratear, para isso chegar no campo num custo bem mais baixo. Agora, com relação aos produtos, né? Você ter os produtos ali na loja, os produtos são basicamente os mesmos ou houve algum tipo de evolução, né? Por exemplo, as facas, né? A gente vê facas, tem vários tipos de facas, porque é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque a gente percebe, bom, se o cara trabalha com né, destro, ou se ele não é... Tem para destro, canhoto, então, né, que é a invertida que a gente fala. Tem cabo de 30, tamanho de cabo que você se adapta. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho. A altura do painel, a altura do painel demanda a altura do painel, forma que você sangra, se o painel é de baixo para cima, de cima para baixo, se é invertido, se não é. Então, assim, hoje... a gente está com muitas marcas de faca. Digamos, há 10... Vamos falar de uma década atrás, nós tínhamos 2 marcas de faca. Hoje a gente tem bastante. E isso fez com que todo mundo se unisse, né? Cada fábrica dentro da sua maneira ali, para conseguir baratear custo. Então, essa questão da concorrência também foi bom, porque hoje uma faca do mesmo modelo, você tem 6 tipos de faca que faz a mesma função e é exatamente do mesmo modelo. Então, tem faca com gancho, faca com cabo redondo, cabo de alumínio, cabo de ferro. Tem faca, por exemplo, na região da Bahia. O pessoal gosta de confeccionar o cabo deles. Então, você só vende um suporte para encaixar no cabo que eles fazem lá. Entendi. Tem então, isso também, tem essas questões culturais, né? Tem, na região do Amazonas, é uma faca pequenininha que eles também fazem o cabo. É totalmente diferente de tudo aquilo, porque a sangria lá é escama de peixe, né, que eles falam. É espinha de peixe. É? Diferente daqui? É diferente daqui, não tem abertura de painel. Lá é exploração, na mata mesmo, não é um seringal comercial como aqui, entendi. né? Então, a gente atende licitação lá no estado também, é totalmente diferente do que aqui. Desde o tamanho da caneca, né? Então, aqui nós estamos com 2 litros, 3 litros, lá é 600 ml. Exatamente, porque lá eles exploram, é extrativismo, né? Tá, mas a produção, então a árvore produz menos? Sim, lá uma árvore, você às vezes tem que andar 500 metros ainda é pouco, mas às vezes tem 300,
3 quilômetros, Mas 5 quilômetros de uma outra, árvore para outra. E outra, você está no meio da mata, né? No meio da mata. Eu tive a oportunidade de conhecer, de acompanhar no meio da mata, e é bem distante uma da outra. Se a gente fosse comparar a vida de um sangrador de lá com o daqui, é um universo totalmente diferente. Totalmente diferente. Digamos que aqui tá no luxo, né? Podemos dizer assim. Mas lá, diferente daqui, é um amor pela floresta mesmo. É bem... Eles fazem o extrativismo, dependem disso, né? Porém, você sente, assim, a vibração é um pouquinho diferente. O envolvimento é diferente. Eles se envolvem com a floresta como um todo, não só com a seringueira. A questão deles lá é a floresta. floresta. Não é o envolvimento com a cultura da borracha não, em si, com todo o universo, com o ambiente deles. Que legal. Bom, a gente já falou aqui, né, de crise, tudo, né, dos perrengues do setor, dos perrengues que a gente passa. Para você, uma crise, ela assusta, te fortalece, os dois? Como é que é você encarar uma crise? Voltando um pouquinho do que eu havia te dito, que eu já enfrentei uma em 2009, né? Foi quando eu entrei, foi realmente um susto. Hoje fortalece, Cláudia, eu acho que ela vem, traz novos aprendizados, estamos vendo aí algumas associações se mobilizando, acontecendo coisas que não tinham que acontecer, né? A gente, lá, vou falar de Certex agora, nós sabemos que nós temos um período que as vendas são mais baixas, então a gente se organiza financeiramente para isso. Então, digamos que estávamos prontos para viver esse momento? Sim, estávamos prontos. Então, ela fortalece, porque nós sabemos que nós vamos sair dessa. Você perguntar para mim quando? Não sei, né? Mas que vai. Mas nós vamos sair. Nós já saímos uma vez, né? A pandemia nos assustou, porém nós tivemos 2 anos bons pós-pandemia, né? Não podemos reclamar. Então, é só mais uma crise que vai passar. É ser otimista demais? Não. É acreditar no fruto do nosso trabalho, que nós não podemos parar. Porque então, se eu tiver uma crise, né? Porque se você... vamos falar de uma corrida, você está correndo, né? Correndo sem parar. Se algo passa na sua frente, você precisa chegar e você se assusta, ok, tá tudo bem, você se assustou, respira, segue e vai, você vai chegar. Agora, se você para, você vai perder de chegar no seu objetivo. Então, tem muita coisa em questão quando você para. Muita coisa que envolve, né? Exatamente. Então, a crise, ela não pode te parar. Ela tem que ser um estímulo. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar no meu negócio? O que a crise causou? Eu vendi mais? Para quem que eu vendi? Onde que eu fui? O que meu cliente precisou de mim? Nós trabalhamos, por exemplo, com prazo curto, né? A gente estendeu o prazo. Então, assim, tudo que é preciso ser feito para a máquina não parar, nós fazemos. Né? Então, a crise, eu acho que ela é os dois. Assustou? Sim, mas já passou. O susto passou e vamos embora. Nós não podemos parar. Nesse momento difícil que os setores passam de uma forma geral, você acha que os parceiros, eles ouvem menos os seus clientes? Assim, eles deveriam ouvir mais? Sentir, tipo assim, calçar o sapato do cliente, sabe? Se colocar no lugar do cliente para tentar ajudá-lo e fazer com que a crise não seja tão severa? Eu tenho uma fala que não é minha, né? Eu falo que é uma fala de vida, mas eu sou consumidora. Então, independente, eu tenho a loja, mas eu sou consumidora. Então, como eu levo para mim? Como eu levo isso para o meu negócio? Como eu gostaria que fosse para mim? Como eu gostaria que fosse comigo? Eu estou sem dinheiro e eu preciso comprar. Então, o que eu posso fazer? Então, eu ajo dessa forma, né? No meu negócio, eu ajo assim. Eu ajo pensando como consumidora, aí eu trago isso para a gestora, né? Que está tudo na mesma pessoa e nisso vira uma solução. Né? E nisso a gente consegue trazer uma solução. Então, meu cliente não está comprando por quê? Preço? Então, eu vou no meu fornecedor. Meu cliente não está comprando por prazo? Eu vou no meu fornecedor. Por transporte? O que eu posso fazer com isso? Então, nós mesmos entregamos. Então, eu acho que nesse momento é um momento de olhar para cada situação e buscar solução. Então, por exemplo, tá ruim para o meu produtor rural ali? Tá ruim para mim também, porque eu sou o reflexo disso, né? Eu tô aqui, eu preciso deles estarem bem, né? Para que haja venda, para que haja a comercialização dos meus produtos. Sim. Então, tem uma entrega para fazer. Olha, fica inviável para eu sozinha fazer. Vamos rachar esse frete? Vamos dividir?
Porque senão nem você faz, nem ele faz. E ele vai ficar lá precisando, e ele precisa trabalhar, né? Então, uma árvore, se ela não tiver a faca do sangrador, se ela não tiver a caneca para escorrer o látex, ela não vai funcionar, né? Então, são soluções, na verdade é isso, trazer soluções. Novidades. O setor apresentará novidades? Você acha que é o que é, ou você acha que tem muita coisa que possa ser melhorada, não só para o sangrador, mas para quem utiliza o produto, já que é um setor que eu acredito que é um dos setores que mais se preocupa com a questão ambiental, Sim, né? Eu acho isso magnífico, né? Nós temos muitas novidades, assim, como empresa, para trazer para o mercado, né? Vamos lançar o embaixador da Certex, que vai ser um sangrador. A gente tem muito cuidado a relação empresa-sangrador. Isso chama-se respeito. Exatamente. Legal. A gente sabe que se não tiver eles, nada vai funcionar, né? Então, a gente tem todo um cuidado, direto a gente envia presentes, a gente sempre está fazendo sorteio voltado para eles, né? Não que o produtor rural não seja muito bem tratado, ele é sim, mas é cada um no seu quadrado. Eu falo que o produtor está lá, ele precisa de uma atenção e nós estamos ali para dar, né? Mas o sangrador é só, além da atenção que nós damos para o produtor, nós damos para o sangrador também. Então, nós vamos trazer o embaixador da Certex, né? Logo mais a gente deve lançar esse desafio nas redes sociais. Esse embaixador, como é que vai ser? Mensal, semestral, anual? Como é que é? Por safra? Nós vamos fazer por safra. Legal. Então, como a gente está finalizando agora a safra 23, né? Vamos entrar na 23, 24. Então, nós já vamos iniciar com isso. Então, acredito que no máximo uma semana nas nossas redes sociais nós vamos lançar. Já vai estar pronto aí. Já vai estar pronto. Estamos vindo com uma tecnologia nova aí para as canecas, mas ainda não posso falar. Quem sabe num outro podcast. Bom, pessoal, mas seguinte, é coisa muito boa. Quem tiver aquele problema com ansiedade, vai ter que dar uma segurada aí, tá? É seguro, porque a novidade em breve vai estar disponível para todo mundo. Mas é interessante, né? Às vezes a gente acha que os recursos, né, as novidades, não existe mais nada para tirar dali. Não, é exatamente isso que eu ia te falar agora, Cláudio. Tem muita coisa a ser explorada, tem muita coisa nova vindo aí. O Marco Cerqueira traz muita coisa legal. Eu vi que eles vieram no seu podcast, eu estava vendo, questão biológica. Curiosidade aqui, rapidinho, não tem nada a ver com o Cerqueira dele com o seu, né? Não, a gente legal. Eu já conheço ele há alguns anos, né? A gente brinca quando a gente se encontra primo, porque de algum lugar, né, nosso sobrenome se encontrou. Não é um sobrenome comum, né? Não, mas a gente já descobriu que ele tem família baiana, né? E a minha família também é. Então é alguma coisa de lá, mas não sabemos aonde nem o que, né? Para quem não conhece o Marco Cerqueira, ele é um cara especialista no setor, na avicultura, conhece muito, é um grande conhecedor da avicultura e ele ministra alguns cursos interessantes. Você falou agora há pouco, né, que você leva muito a sério o teu planejamento financeiro, né? Porque você sabe que, por ser depender de uma cultura sazonal, né? Então, você ter um planejamento financeiro muito controlado é importante. Né? E acho que ele está ministrando um curso sobre planejamento financeiro, que eu acho muito importante para você que atua no setor, buscar esse tipo de tutoria, né? Nós sabemos, assim, por exemplo, o nosso é tudo ao contrário do que é para o sangrador. Então, por exemplo, abril, maio, junho, julho, os nossos meses são escassos, assim. Nós vendemos, mas o mínimo do mínimo. Mas em 15 anos eu aprendi que, né, esse período é um período de a gente segurar, ajustar as compras e aguardar que logo, por exemplo, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente vende a demanda que às vezes não dá conta de atender. Então, nesse período você se organiza para atender a demanda no momento certo. Mas isso acontece no setor como um todo, tanto com os técnicos agrícolas, engenheiros, sangradores, produtores. Eles são períodos diferentes, né? Então, por exemplo, agora para mim fica bom, para o sangrador fica ruim. Porque ele vai ficar sem trabalhar. Agora até voltar a safra, agora é hora né? de cuidar do seringal?
Agora é hora de manutenção. Então, agora é hora de virar painel, agora é hora de ver o que está precisando. Se precisa de bica, as árvores novas que vão ser abertas, novos equipamentos para comprar, né? Então, a saúde do seringal como está. Saúde. Então, agora tem um tratamento na parada para que não tenha fungo no painel. Então, agora é a hora de manutenção. Ou seja... Esses 2 meses agora é manutenção. Tá. Agora, você falou agora tem que aguentar, vem novidade, a gente fica curioso. Mas vamos lá. Futuro. Você me parece uma pessoa extremamente focada, pé no chão, porém que pensa a longo prazo, né? Sim. Para o futuro aí, como é que você enxerga o futuro do setor? Olha, Cláudio, é com expectativa. Eu não consigo te falar o que vai acontecer, porque nem especialistas na área, nem a nossa parte política, não, né? Mas o coração da Kelly. Coração da Kelly. No coração da Kelly, eu acredito que muita coisa boa vem por aí. É só esperar. Se não é de uma forma, vai ser de outra. Então, é onde entra as novas criações, os novos produtos, que é o que a gente está falando. Tem muita coisa a ser explorada, né? De exportar essa borracha é uma esperança, né? De talvez a gente mandar a nossa borracha para fora. Então, tem muita coisa para acontecer. Então, eu não consigo ser pessimista diante disso. Diante de uma cultura rica, de uma cultura linda, que faz um trabalho incrível no meio ambiente, né? De imaginar que é só isso. Então, eu não consigo. Então, nesses 15 anos, essa não é a primeira vez que isso acontece. Né? Então, eu não consigo. Eu consigo ver que tudo vai ficar bem. Agora, o que vai acontecer, eu não consigo te falar, né? Porque não depende de todo o meu otimismo. Depende de política externa, depende de preço internacional, depende de política interna, depende de muita coisa, né? Mas o que você espera é que a coisa desenrole. Desenrole, né? Claro, com certeza. A gente sabe que tem inúmeras famílias dependendo disso, né? Que são as famílias dos sangradores, os produtores rurais, a questão da agricultura familiar. Nós temos muita agricultura familiar na seringueira. Então, são famílias que dependem 100% disso. Então, eles mesmos cultivam, eles sangram e tudo deles vem dali, né? Então, isso é muito sério, é muito agravante, coisas que você fala, meu coração que eu queria que acontecesse, que amanhã a gente acordasse e tivesse tudo resolvido. Né? Que a gente já tivesse a questão da taxa da importação e que tivesse uma lei que obrigaria, né? Não sei qual a palavra usar, fosse obrigatório, né? Que toda a nossa borracha fosse consumida internamente para depois uma reserva comprar, de mercado, uma reserva, o governo manter o subsídio no valor que tem que ser, do preço mínimo que tem que ser, que é justo. Para isso, então, os técnicos da Conab tinham que sair a campo, pesquisar o real valor da borracha. Exatamente. Porque o que a gente viu, apesar de todas as informações que eles receberam, mas sabe como é que é a boa vontade. Então, essa é a nossa vontade. Ô, Kelly, eu queria te fazer um convite para que num próximo podcast você viesse aqui com as informações tanto do embaixador, tá? Sim. Quanto também dessas questões das novidades, que agora eu estou curioso, sei que isso vou ter que aguardar. Hein, Cláudio? Então, é uma novidade, tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, vou dar uma palhinha, isso. Tem tudo a ver com o meio ambiente. A gente sabe que existe uma demanda muito grande, uma cobrança muito grande por essa questão, pela preservação ambiental, né? De todos os setores do agro, né? Todos. E a gente sabe que a iveicultura, ela lida bem com isso, inclusive com a questão de reserva, com a reserva de sequestro de carbono, a importância de tudo isso. Então, gente, a gente você está, né, compromisso marcado comigo aqui. É claro que no seu devido tempo, quando você falar, Cláudio, tá ok. Você vai ser o primeiro a saber. Então tá bom. Então, sabendo eu em primeiro lugar, vocês saberão também em primeiro lugar. Agora, a gente sabe da sua luta, a gente sabe da tua garra, a gente sabe o quanto você se esforçou para chegar onde chegou. Eu queria que você me respondesse assim na lata, mas você pode parar para pensar na resposta. O que lhe fortalece? O que fortalece a Kelly na vida, no empreendedorismo? O que te acende aquela chama? Assim, bom, amanhã eu vou chegar no trabalho por isso, por aquilo. Enfim, o que fortalece a Kelly empreendedora, a Kelly que é mãe, né, de 2 filhos,
que é uma empresária que sabe das dificuldades do empresário nesse país, a gente sabe do peso dos tributos sobre a responsabilidade do empresário. O que lhe fortalece nesse momento de encarar todos esses desafios? Cláudio, a minha maior força, claro, vem de Deus, né? Tudo que eu tenho, quem eu sou, né, eu devo a Ele. Mas vem depois disso, depois do que Ele mesmo fez comigo, da minha própria história, né? Então, eu não tinha nada, eu não era nada, ninguém acreditava em mim, não fui criada pelos meus pais. E a única coisa que eu sabia era que aquela vida eu não queria para mim, né? E eu levei isso para sempre. Então, eu sempre acredito que eu posso mais. Eu sempre sei que eu posso mais. Então, foi buscando conhecimento, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu parei de estudar quando eu engravidei na adolescência, mas isso não foi um empecilho para mim. Ser mãe na adolescência não foi um empecilho, me divorciar não foi um empecilho, me demitir não foi um empecilho. Então, eu estou um pouquinho adiante, acreditando em tudo que eu sou capaz de fazer, olhando para mim mesma e vendo que eu sou capaz do que eu quiser, eu posso fazer, na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Então, foi difícil eu chegar, né, nesse pensamento, foi difícil eu olhar para mim dessa forma, mas hoje eu sei que o que eu quiser e aonde eu quiser eu posso estar e eu posso fazer. Então, isso vale para você também que está assistindo e às vezes você acha que é só isso. E eu te garanto que não é só isso. Eu não tinha nada, né? E hoje eu tenho tudo. Tudo, mas é tudo mesmo. Sabe, Kelly, isso é muito forte de ouvir, porque a gente sabe que muitas pessoas nesse momento estão assistindo aí a gente e ficam pensando, né? Às vezes estão passando por um momento difícil, como todo mundo, que isso não é um demérito para ninguém. Eu aprendi isso. Às vezes a gente fica tão focado no nosso problema, Cláudio, que a gente acha que é só a gente que está passando aquilo. Não, né? Porque eu brinco assim, né? Lá em casa eu falo assim, tem uma filha de 23, né? E um de 18, então pro de 18 ainda tudo tá um caos, para ela não. Né? Eu só falo assim, sobe no banquinho. Você tá olhando pro problema de olho no olho, pro tamanho dele, você tá vendo ele do seu tamanho. Sobe no banquinho. Às vezes é só subir no banquinho. A gente olha, sobe e olha de cima e vê que nada é do jeito que a gente estava imaginando. Né? E você consegue achar soluções porque você está olhando para aquilo de cima, né? O monstro não é tão feio assim. Não, dá para encarar. Então, olha, se você está aí em casa, nesse momento, vendo a gente, ou no trabalho, vendo a gente, achando que o seu problema é difícil, não é difícil, não. Tá? Esse aqui é um belo exemplo que ela deu, né? De você conseguir resultados, né? Seguir a vida, porque a vida é muito boa. É maravilhosa. Estar vivo é excelente, sim, a uma vida delícia. é muito boa. Né? Eu amo viver, então, amo cada coisa, cada coisa que eu faço, às vezes as pessoas me acompanham no Instagram, eu gosto de mostrar com detalhe, eu vou visitar um cliente, eu usufruo daquilo. Eu fui recentemente para o Espírito Santo, passei uma tarde na praia, passei, comi a moqueca, comi, e é isso, o prazer está nos detalhes das coisas, né? E eu não programei nada daquilo, mas eu vivi intensamente, né? Então, é o segredo. Se eu tenho um copo de água, vamos beber água hoje, beber água. Né? Então, puxa vida, eu queria estar bebendo uma champanhe, mas gente, agora não dá, agora é água. Essa água será a água mais gostosa do mundo. Exatamente. E não se acabar com aquilo, que não vai... E a mesma coisa para os produtores, né, da área da seringueira. No momento é de água, daqui a pouco vai vir a cervejinha gelada. E a gente vai celebrar junto. Champanhe, e a gente vai celebrar junto, né? Com certeza, com certeza. Kelly, muito obrigado, tá? Por contar a sua história, dividir a sua trajetória de vida com a gente. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar em suas palavras, nessa luta sua, e vai transformar vidas, né? E se você, Victor, precisa de algum produto, né? Conheça a Certex, conheça os produtos, conheça as condições, né? Bata um papo com o pessoal lá da Certex, com a Kelly. Eu tenho certeza que para aquilo que você acha que é um problema, ela tem a solução. Tá? Verdade. Kelly, muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Não dá para falar mais ou menos quanto tempo? Acho que 1 mês e meio. 1 mês e meio? Tá bom. Vamos deixar 2 meses aqui para a gente vir aqui com essas novidades, que eu tenho certeza serão novidades muito importantes. Muito obrigado, boa sorte. Obrigada, tá? Cláudio. E obrigado por estar aqui com a gente com o Campo e Prosa.
Foi muito bom. importante, é muito importante ter uma pessoa vencedora junto, porque quando a gente está ao lado de pessoas que são vencedoras, pessoas que nos faz bem, pessoas que não enxergam problemas e sim soluções, exatamente, a gente consegue levar isso adiante também para quem nos assiste. Obrigado e até a próxima. Até a Campo próxima. e Prosa.